No exame da cabeça, deve-se observar o formato, tamanho, contorno geral do crânio, posição, movimentos involuntários, registrar qualquer deformidade, depressão, nódulo ou dor à palpação e a presença de lesões. Observar a expressão e o contorno da face do paciente, anotar qualquer assimetria. Palpar o couro cabeludo e dos fios do cabelo. Verificar a quantidade de cabelo, distribuição, espessura dos fios, textura e padrão de perda, caso haja. Pode-se observar a presença de caspas, repartir o cabelo em vários locais para verificação se há descamação, nódulos, nervos ou alguma outra lesão. Algumas doenças imprimem na face traços característicos e algumas vezes o diagnóstico nasce da simples observação do rosto do paciente. Por exemplo, hipocrática, mongoloide, mixedematosa, coxingoide e acromegálica. Para o exame dos olhos, fique em pé em frente ao paciente e inspecione os olhos em relação à posição e ao alinhamento um com o outro. Nas sobrancelhas, inspecione a quantidade de pelos e sua distribuição, bem como a presença de escamação na pele subjacente. Nas pálpebras, deve-se observar se há edema, retração palpebral, epicanto, equitrópio, entrópio ou outras alterações. Observar a coloração das pálpebras, lesões, condição e direção dos cílios. Observar também a presença de prega cutânea, que indica mongolismo. Observar a posição da íris em direção aos glóbulos oculares. Para examinar a córnea cristalino, com uma iluminação indireta, inspecione a córnea de cada olho. A íris deve ser inspecionada ambas ao mesmo tempo. As marcações devem estar claramente definidas. Com a luz da lanterna incidindo diretamente sobre o lado temporal, procure sombra em crescente do lado medial da íris. Como a íris costuma ser achatada em forma de ângulo, relativamente aberta com a córnea, essa iluminação não produz sombra. Em relação à pupila, avalie o formato, tamanho e simetria. Faça o teste de reação pupilar à luz. Peça ao paciente que olhe para um ponto de distância e ilumine obliquamente uma pupila de cada vez. Com uma luz forte, tanto o olhar conjugado com um ponto distante quanto a luz incidindo obliquamente ajudam a evitar a reação à aproximação de objetos. A reação direta, contração pupilar no mesmo olho, e a reação consensual, contração pupilar no olho oposto. Se a reação à luz estiver comprometida ou for duvidosa, teste a reação de reaproximação de objetos com uma luz ambiente normal. A orelha apresenta 3 compartimentos, a orelha externa, a média e a interna. Neste trabalho, trabalhamos apenas a orelha externa. Inspecione o pavilhão auricular e os tecidos adjacentes em busca de deformidades, nódulos ou lesões cutâneas. No nariz, deve-se inspecionar a superfície anterior e inferior. Observe se existe assimetria ou deformidade. A compressão suave na ponta do nariz geralmente dilata as narinas e, com a ajuda da iluminação, é possível visualizar parcialmente cada vestíbulo nasal. Em seguida, examine a mucosa nasal, o septo nasal e qualquer anormalidade que esses podem apresentar. Observe se há desvio de septo nasal, inflamação ou perfuração do septo. A ATM, articulação temporal mandibular, no exame físico deve-se palpar. Testar a amplitude de movimento, pedindo ao paciente para abrir e fechar a boca, para sentir o movimento da ATM. Mover a mandíbula lateralmente, fazer a protusão e retração mandibular, além de testar a força dos músculos temporais com a boca fechada. Nos lábios, observe a cor, umidade e verifique a presença de nódulos, úlceras ou rachaduras. Na mucosa oral, examine a boca do paciente. Inspecione a coloração da mucosa oral e verifique se há placas esbranquiçadas ou nódulos. As gengivas devem ser normalmente rosadas. Inspecione os dentes e verifique se há algum dente faltando, manchado, deformado ou em posição anormal. O palato deve ser inspecionado pela cor e a arquitetura do palato duro. Verifique também a presença de nódulos e anote. Observe a coloração e a textura. Inspecione as laterais da superfície interior da língua e o assoalho da boca. Observe se existem regiões esbranquiçadas ou avermelhadas. Delicadamente, desloque a para a esquerda do paciente, inspecione a lateral da língua e em seguida a pálpebra com a mão livre em busca de indurações. Repita o procedimento do lado oposto. No exame de pescoço, o inspecione notando a simetria e se existem massas, manchas, tatuagens ou cicatrizes. Pesquise se há aumento das glândulas parótidas ou submandibulares. Palpe a traqueia e veja a simetria entre os espaços do músculo esternocleidomastoide.
Inspecione a glândula tireoide com o paciente inclinando um pouco a cabeça para trás e deglutindo. Usando a abordagem anterior, palpe a glândula com os polegares e posicione os outros dedos sobre as fossas supraclaviculares. Com o paciente de costas, abordagem posterior, fixe os polegares sobre sua nuca e rodeie a mão e os dedos sobre o pescoço. O lobo direito da tireoide é examinado com o indicador e médio da mão esquerda e vice-versa. Ausculte a tireoide sobre seus lobos laterais com o estetoscópio, para detectar sopro. A ausência de som significa um estado normal. Inspecione a existência de linfonodos visíveis. Para a palpação dos linfonodos, utilize as polpas dos dedos indicadores e médios. Desloque a pele sobre o tecido adjacente em cada área. O paciente deve estar relaxado e com o pescoço levemente flexionado para frente. Ambos os lados podem ser examinados ao mesmo tempo. Apenas para a palpação do linfonodo submentoniano, deve-se utilizar uma das mãos enquanto a outra segura a parte superior da cabeça do paciente. Os linfonodos devem ser palpados na seguinte ordem, fazendo movimentos circulares: pré-auriculares, auriculares posteriores, occipitais, tonsilares, submandibulares, submentonianos, cervicais superficiais, cervicais posteriores, cadeia cervical profunda, supraclaviculares. Note tamanho e mobilidade.